Mecânica dos fluidos, introdução, definição e propriedades dos fluidos. Quem só espera pelo sucesso, colhe a decepção. Aula 2. Nesta aula estaremos abordando a simplificação prática da lei de Newton da viscosidade, que ocorre quando a espessura é pequena e quando a velocidade em função de y tem uma variação linear. Neste caso, a simplificação prática da lei de Newton nos dá a tensão desse elemento igual a viscosidade vezes a velocidade constante dividido pela espessura do fluido lubrificante. Massa específica, massa sobre volume. Peso específico, peso sobre volume. Peso e massa específica relativa. Peso específico relativo e massa específica relativa são iguais. Peso específico, relação entre o peso do fluido considerado e o peso específico padrão. Massa específica relativa, massa específica do fluido considerado sobre massa específica padrão. Equação de estado. Pressão na escala absoluta do gás vezes o volume do gás dividido pela temperatura do gás é uma constante. Lembrando ainda que fluido ideal será definido neste capítulo, assim como fluido incompressível também o será definido. Como na prática, a espessura do fluido lubrificante existente entre a placa fixa e a placa móvel é muito pequena, se considera a variação da velocidade em y como sendo linear. Placa fixa, velocidade zero pelo princípio de aderência. Placa móvel com velocidade Vp constante, partículas também têm essa velocidade pelo princípio de aderência. Y, a direção mais rápida onde ocorre a variação da velocidade. Epsilon, a espessura do fluido lubrificante. Se é uma função linear, é a equação de uma reta. Nós teremos que a velocidade seria igual a y mais b. Temos que achar o a e temos que achar o b. Para isso, vamos impor as condições de contorno. Para y igual a zero, a velocidade é igual a zero, princípio de aderência. Substituindo aqui na equação, nós vamos ficar com zero igual a zero mais b. Portanto, b igual a zero. Achamos o b. A segunda condição de contorno. Para y igual a epsilon, a velocidade será igual à velocidade da placa. Isso pelo princípio de aderência. Substituindo na equação, nós teremos velocidade da placa igual a vezes epsilon, já que o b era zero. Tiramos o valor de a, que seria a velocidade da placa dividido pelo epsilon. A partir daí, nós temos a função da velocidade. Velocidade igual a velocidade da placa sobre epsilon vezes y. Calculando o seu gradiente, ou seja, derivando a velocidade em relação a y, nós vamos ter abaixo 1 e vai ficar y elevado a zero, que vai dar 1. Então, nós vamos ter que o gradiente de velocidade será igual à velocidade da placa sobre epsilon, portanto, constante. A partir daí, lembrando da lei de Newton da viscosidade, onde nós temos que a tensão desse elemento era igual a μ vezes o gradiente, chegamos à simplificação prática, onde temos que a tensão desse elemento é igual a μ vezes a velocidade da placa sobre epsilon. Vamos ver uma aplicação. O conjunto a seguir é formado por polias e fios ideais. O pistão 1 tem diâmetro igual a 200 cm, comprimento igual a 100 sobre π centímetros, peso igual a 200 newtons. E se movimenta no interior de um cilindro de diâmetro igual a 200,2 centímetros, onde o espaço anular é preenchido por um fluido lubrificante. Já a placa retangular 2 tem uma área de contato com o mesmo fluido lubrificante igual a 4.800 centímetros quadrados, onde a espessura do fluido lubrificante é 5 milímetros e o peso da placa igual a 150 newtons. Especifique a viscosidade do fluido lubrificante para que o conjunto tenha uma velocidade constante e igual a 1,5 metros por segundo. Está aqui o nosso problema. Pistão 1, placa 2. A solução pode ser vista no meu canal no YouTube, Alemão McFlu Resolve, neste endereço. Então, basta copiar esse endereço, vocês verão a solução. Mas a solução, sinteticamente, seria a seguinte. Primeiro, estabeleça o sentido de escoamento. Como o pistão
1 é mais pesado do que a placa 2, significa que a placa 2 vai subir e o pistão 1 vai descer. Por que eu vou estabelecer o sentido de movimento? Porque a força de resistência viscosa é sempre contrária ao movimento. Então, se a placa 2 sobe, a força viscosa será para baixo. Se o pistão 1 desce, a força viscosa será para cima. A partir daí, como a velocidade é constante, vamos impor que a somatória das forças que atuam na placa 2 tem que dar zero e que a somatória das forças que atuam no pistão 1 tem que dar zero. Ora, quais seriam as forças da placa 2? Eu tenho para baixo o peso, para cima a tração. E também, contrário ao movimento, nós teríamos a força de resistência viscosa em função desse lado e desse lado, porque tem óleo dos dois lados. Nós teríamos duas forças de resistência viscosa aqui. O equilíbrio seria tração igual 2 vezes a força de resistência viscosa mais o peso. Já no pistão, nós teríamos peso para baixo, tração para cima e, como ele desce, a força de resistência viscosa para cima. O equilíbrio seria peso do pistão igual a tração mais uma força de resistência viscosa. Ora, a força de resistência viscosa é sempre calculada pela tensão desses alinhamentos vezes a área de contato. Nesse caso aqui seria a área de contato de uma superfície lateral, πdl. Aqui as áreas foram dadas. Outra coisa, a tensão desse alinhamento, como não foi dito nada, eu vou usar a simplificação prática. Eu vou calcular a tensão desse alinhamento como sendo μ V sobre epsilon. Vocês vão verificar que só vai ficar uma incógnita. Lembrando que aqui o epsilon seria sempre o diâmetro externo, que seria o diâmetro do cilindro, menos o diâmetro interno, que seria o diâmetro do pistão, sobre 2. Ok? Bom, sinteticamente, a solução é feita dessa forma. Assistam a solução aqui. Outro exemplo. Determinar a viscosidade para que o sistema a seguir tenha uma velocidade de deslocamento igual a 2 metros por segundo constante. Dados: área de contato entre bloco e fluido, lubrificante igual a 0,5 metro quadrado, peso da placa peso igual a 392 newtons, peso do bloco 196 newtons, fio e polias ideais. Para o exemplo, o corpo G vai descer e o bloco vai subir. Vamos impor que a somatória das forças aqui tem que dar zero, vamos supor que a somatória das forças aqui tem que dar zero. Ora, aqui nós temos o peso igual a tração. Aqui nós teríamos que decompor o peso do bloco, que seria o peso do bloco sendo de 30. Como ele vai subir, a força de resistência viscosa estaria para baixo, a tração estaria para cima. Então nós teríamos que o peso igual a tração, daria a tração igual a 392 newtons. Tração igual ao peso do bloco, vezes seno de 30, mais a força de resistência viscosa. Ora, achamos a força de resistência viscosa, que no nosso caso vai nos dar 294 newtons. Sabemos que a força de resistência viscosa é a tensão desse elemento, que seria μ vezes V sobre epsilon, V 2 metro, epsilon 2 vezes 10 a menos 3, a área de contato que é 0,5. Daí tiramos a viscosidade, que é a nossa única incógnita, que vai nos dar 0,588 newton vezes segundo por metro quadrado, que também poderia ser considerado como sendo Pascal vezes segundo. Vamos partir para o conceito de massa específica. Pensamos em uma balança, pensamos um recipiente para determinar o volume. E a partir daí definimos massa específica como sendo a massa do fluido dividido pelo volume do fluido. Qualitativamente, que vai nos dar a dimensão, né, da nossa massa específica, e que é uma grandeza derivada, então seria M, massa, grandeza fundamental, vezes o comprimento, a menos 3. Quantitativamente, no sistema internacional, nós teríamos quilo por metro cúbico. Vamos pegar um exercício 11. Esse exercício 11 é de uma referência bibliográfica minha, que vocês podem achar na página www.escoladavida.eng.br. Lá, se vocês clicarem na engenharia e depois em fenômeno de transporte para engenharia civil e semestre atual, vocês chegarão na bibliografia básica. Exercício 11, da minha referência, seria: encontre a massa e a altura da superfície livre de um volume de 22,7 litros
de água que é colocado em um tanque cônico de 508 milímetros de altura, com um raio de base igual a 254 milímetros. Especifique também o volume de água adicional e o peso correspondente ao mesmo que é necessário para encher completamente o tanque, dado a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro cúbico. Está aqui o nosso esquema. Bom, é simples esse exercício. Primeiro, nós vamos calcular o volume total do cone, do reservatório, que seria quem? O volume de um cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, seria 1/3 πr ao quadrado vezes a altura. Este volume, sendo maior do que 22,7 litros, corresponde que o nosso desenho está correto. A partir daí, nós pegamos o volume total e tiramos dele 22,7 litros. Vamos achar o volume aqui de cima. Então, conhecemos o volume dessa área vazia. Ora, esse volume seria 1/3 de πr0, vou chamar aqui de R0, ao quadrado, vezes o H0. Temos uma equação com duas incógnitas. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Vamos fazer semelhança de triângulo. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, H0 com R0, com 508 milímetros, com 254 milímetros. Então, eu vou escrever lá. 254 está para R0, assim como 508 está para H0. Então, eu obtenho, por exemplo, o R0 em função do H0. Substituindo na equação do volume, que nós já conhecíamos, esse volume aqui, em branco, nós vamos achar o H0. E a partir daí, tendo o H0, podemos responder todas as perguntas que foi feito no exercício 11. A solução do mesmo também pode ser vista no meu canal Alemão Mectu Resolve, neste endereço aqui. Basta copiá-lo e assistir a solução de mais este exercício. Vamos ver mais um, também na minha referência básica. A figura ao lado mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto com 6 metros de altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer por um dia 900 casas, cujo consumo por casa é de 500 litros de água. Sabendo que ele está situado na cidade de Amparo, que tem uma aceleração da gravidade aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, pede-se o diâmetro aproximado da base do reservatório e o peso que o volume total de água exerce na base do reservatório. Ora, também é um exercício simples. Já que nós temos um volume para abastecer 900 casas e cada casa consome 500 litros, podemos achar o volume total, simplesmente multiplicando 900 por 500. Tendo o volume total, nós sabemos que é o volume de um cilindro reto, que seria πr ao quadrado vezes a altura. Ora, temos a altura, achamos o raio. Temos o raio, achamos o diâmetro, já que o diâmetro é 2 vezes o raio. A partir daí, como se trata de água e como temos a sua massa específica, né, podemos considerar padrão, que seria 1.000 kg por metro cúbico, simplesmente vamos achar o peso. Achamos a massa primeiro, multiplicamos pela aceleração da gravidade, temos o peso. Ora, quer assistir a solução, novamente no meu canal, está aqui o endereço. É só pegar esse endereço, vocês vão assistir a solução desse exercício 7. Vamos falar agora sobre o peso específico. O peso específico seria o peso do fluido dividido pelo volume do fluido. Relação entre o peso específico e a massa específica. Olha, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nós teríamos que o peso específico seria massa vezes a aceleração da gravidade dividido pelo volume. Só que massa dividido pelo volume é a massa específica. Portanto, o peso específico seria a nossa massa específica vezes a aceleração da gravidade. Qualitativamente, o peso específico seria assim definido. Peso, que é uma força, seria m vezes L, T a menos 2. O volume, L é o cubo. Portanto, né, eu vou simplificar, eu teria massa sobre L ao quadrado vezes T ao quadrado, ou massa vezes L a menos 2, T a menos 2.
Essas equações dimensionais vão ser fundamentais para mais adiante a gente generalizar informações colhidas em laboratórios. E para tal nós estaremos aplicando o teorema de Buckingham, também conhecido como teorema dos π, e as condições de semelhança. Então é bom a gente se acostumar a obter essas equações dimensionais, ou seja, definimos as grandezas qualitativamente. Quantitativamente, pensando no sistema internacional, nós teríamos quilo por metro quadrado segundo ao quadrado, ou seja, newton por metro cúbico. No CGS, grama por centímetro quadrado segundo ao quadrado, que seria dina por centímetro cúbico. Importante observar que 1 newton por metro cúbico seria igual a 0,1 dina por centímetro cúbico. Como é que eu cheguei nisso? Ora, lembrando que 1 newton seria 10 a quinta dinas e 1 metro cúbico seria 10 a sexta centímetros cúbicos. O peso específico relativo, γr, e a massa específica relativa, eles são iguais. Sendo que o peso específico relativo seria a relação do peso do fluido considerado com o peso específico padrão. E a massa específica relativa seria a massa específica do fluido considerado sobre a massa específica padrão. No caso dos líquidos, o peso específico padrão é o da água definido a 4 graus Celsius. Para a América Latina, considerando que a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que dá origem à equação que define o peso específico para líquido, onde teríamos peso específico relativo igual ao peso específico do líquido em newton por metro cúbico dividido por 9.800. Isto porque a massa específica padrão da água é definida para 4 graus Celsius, que é igual a 1.000 quilos por metro cúbico. Para os gases, a massa específica padrão é a do ar definida nas condições normais de pressão e temperatura. Para lembrar disso, nós vamos lembrar de Clapeyron, que partiu da equação dos gases perfeitos, que nós tínhamos pressão na escala absoluta vezes o volume, pressão do gás, claro, na escala absoluta vezes o volume do gás dividido pela temperatura absoluta. No caso do sistema internacional, em Kelvin, isso era uma constante. E chegou na sua equação, onde nós tínhamos que a pressão do gás na escala absoluta vezes o volume do gás igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. No sistema internacional, eu volto a falar em Kelvin. Então está aqui, ó. P, pressão do gás na escala absoluta, V, volume do gás, N, número de mols do gás, R, constante universal dos gases, que poderia ser definida como sendo 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin, e a temperatura absoluta, no caso do SI, em Kelvin, que seria o grau Celsius mais 273,15. Pô, mas como determinamos essa constante universal? Simplesmente aplicando a equação geral dos gases. A equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Para tal, nas condições normais de pressão e temperatura, nós temos que uma atmosfera seria igual a 760 milímetros de Hg, seria igual a 101,325 Pascal. Cuidado, que aqui eu também poderia definir como sendo 101,235, na verdade 101,234. Mas essa aqui é o valor que a gente obtém em conversores de unidade. Igual a 1,01325 bar, no caso de eu trabalhar com outro valor, aqui daria uma pequena diferença, igual a 14,7 PSI, ou seja, libra-força por polegada ao quadrado. No caso das condições normais de pressão e temperatura, o volume será 22,4 litros, que é o volume ocupado por um mol, qualquer que seja o gás, sendo que a unidade desse volume pode ser alterada em função do que eu quero como unidade da constante universal. N, 1 mol, temperatura 273,15 Kelvin, já que nas condições normais de pressão e temperatura nós consideramos a pressão de 0 graus Celsius. A partir daí, se aplicarmos a equação de Clapeyron, olha, uma atmosfera, que é a pressão na escala absoluta, volume 22,4 litros, número de moles, ou mols, 1 mol, e temperatura em Kelvin. Obtemos a nossa constante universal dos gases. Basta para mudarmos essas unidades, alterarmos os valores na unidade que desejarmos. Vamos ver uma outra aplicação. Determine a massa específica do ar nas condições normais de pressão e temperatura, sendo que essa massa específica é a considerada padrão
para a determinação da massa específica relativa dos gases, dado a constante do ar igual a 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Como neste caso o ar encontra-se no sistema aberto, seria praticamente impossível se determinar o seu volume. E isso nos leva a reescrever a equação de Clapeyron. Nessa reescrita da equação de Clapeyron, lembramos que o número de moles seria a massa sobre o mol. Passamos a massa dividindo o volume e passamos a massa molecular dividindo a constante universal dos gases. Aí nós teremos pressão do gás absoluto vezes o volume dividido pela massa igual a constante universal dividido pela massa molecular vezes a temperatura absoluta. Ora, volume sobre a massa é o inverso da massa específica. E a constante universal dos gases dividido pela massa molecular vai nos dar a constante do gás. Portanto, reescrevemos a equação como sendo pressão do gás absoluta sobre a massa específica do gás igual a constante do gás vezes a temperatura. No nosso caso, vamos considerar 101.324, volto a falar que aqui nós também poderíamos trabalhar com 101.234. E dividido pela massa específica do ar, aqui nós estamos trabalhando no sistema internacional, então aqui vai estar em quilo por metro cúbico, seria 287 vezes 273,15. Aí nós vamos achar a massa específica do ar aproximadamente 1,293 quilos por metro cúbico, que seria a massa específica padrão dos gases. Se eu trabalhar aqui com 234, isso aqui vai dar 1,291 quilos por metro cúbico. Então, quer dizer, as duas primeiras casas coincidem. A partir daí, nós vamos trabalhar com vários processos. Processo isotérmico, aquele que mantém a temperatura constante. Processo isocórico, que também poderia ser chamado de processo isovolumétrico, aquele que mantém o volume constante. Processo isobárico, aquele que mantém a pressão constante. E processo adiabático, aquele que ocorre sem troca de calor. A partir daí, nós teríamos o processo isotérmico como sendo pressão do gás vezes o volume do gás, uma constante, ou pressão do gás, sempre, claro, essas pressões na escala absoluta, dividido pela massa específica, uma constante. No processo isocórico, nós teremos a pressão do gás absoluta, dividida pela temperatura absoluta, sendo uma constante. No processo isobárico, nós teríamos o volume do gás, dividido pela temperatura absoluta, uma constante, ou a massa específica do gás vezes a temperatura, também uma constante. Já no processo adiabático, nós teremos a pressão do gás vezes o volume do gás elevado a K, uma constante. Esse K é a constante adiabática do gás. No caso do ar, essa constante adiabática é 1,4. Ou pressão absoluta do gás dividido por ρ elevado a K, que é a constante adiabática, uma constante. Outra definição que é importante para a gente continuar os estudos de mecânica dos fluidos seria o fluido considerado ideal. Um fluido é considerado ideal quando é considerada a sua viscosidade nula. Isso implica dizer que não vai existir a tensão desse elemento. Não tendo a tensão desse elemento, não tendo a resistência ao movimento, nessa situação de fluido ideal, nós podemos afirmar que no escoamento não ocorre dissipação de energia. Outro conceito importante também para os nossos estudos seria o fluido considerado incompressível. Na verdade, nós vamos trabalhar com escoamento considerado incompressível. O que é isso? É aquele que, para uma variação de pressão, existe uma variação de volume, porém desprezível. Neste caso, se o escoamento é considerado incompressível, se o fluido é considerado incompressível, nós vamos constatar que a sua massa específica permanece constante. Claro, isso para uma dada temperatura. Então eu vou ter o escoamento incompressível num processo também isotérmico. Nessa situação, a sua massa específica permanece constante. Vamos ver um exercício a mais. O exercício 22, também da minha referência básica. São dadas duas placas planas paralelas à distância de 2,5 milímetros. A placa superior move-se com uma velocidade de 3 metros por segundo, enquanto que a inferior é fixa. Se o espaço entre as duas placas for preenchido com óleo, viscosidade cinemática igual a 0,18 Stokes, e massa específica relativa igual a 0,85, qual será a força de resistência viscosa observada? Dada a área de contato entre o fluido e a placa superior igual a 2,5 metros quadrados. Olha, esse é o exercício mais simples, Temos uma função linear, então nós vamos usar a simplificação prática da lei de Newton. Nós teremos que a tensão desse elemento seria igual a μV sobre epsilon. Velocidade 3 metros por segundo. O epsilon devemos passar
para metro, ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 3. A viscosidade, como é que nós vamos achar? Olha, sabemos que a viscosidade cinemática é a relação da viscosidade sobre a massa específica. Então, para achar a viscosidade, nós pegaríamos a viscosidade cinemática e multiplicaríamos pela massa específica. Só que foi dada a massa específica relativa. Como é que eu faço, então? Olha, a massa específica relativa multiplicada pela massa específica padrão vai nos dar a massa do fluido considerado. Cuidado aqui com as unidades, hein? Tá? Esse aqui seria centímetro quadrado por segundo. Tenho que trabalhar no sistema internacional, então eu pegaria esse valor e multiplicaria por 10 a menos 4 para trabalhar em metro quadrado por segundo. Ora, a partir daí, nós conseguiríamos achar a tensão de cisalhamento. A força de resistência viscosa, que é solicitada, já que a velocidade é constante, ela vai ser igual à força que eu vou aplicar na placa, seria essa tensão desse cisalhamento vezes a área de contato que foi dada. Bom, é claro que eu sintetizei a solução desse exercício. Você quer ver a solução após tentar? É importante que você tente fazer antes de qualquer coisa. Mas depois de você tentar fazer o exercício, quer verificar se acertou, entre no meu canal no YouTube, Alemão McFlu Resolve, está aqui o endereço, e vocês verão a solução desse exercício. Mais um, exercício 23. Observou-se na experiência das duas placas que a velocidade em relação ao eixo y, que é perpendicular às placas, obedecia à equação v igual a y ao quadrado mais by mais c. Pelo princípio de aderência, constatou-se que para y igual a 0,3 metros, a velocidade é constante, e igual a 2 metros por segundo, e que para y igual a 0, a velocidade é nula. Sabendo ainda que para y igual a 0,3 metros, o gradiente de velocidade é nulo, pede-se calcular o gradiente de velocidade para y igual a 0,2 metros. Pessoal, uma parábola, eu teria v igual a y ao quadrado mais by mais c. Variáveis v e y, incógnitas a, b e c. Temos três incógnitas, temos que colocar três condições de contorno. Primeira condição de contorno pelo princípio de aderência. Para y igual a 0, v igual a 0. Quando eu substituir aqui, ó, y0 e v0, já vou achar o c igual a 0. Segunda condição de contorno, também pelo princípio de aderência. Quando y é 0,3 metros, a velocidade é 2 metros. Então eu colocaria aqui 2 igual a vezes 0,3 ao quadrado mais b vezes 0,3. O c já é 0. Mas nós vamos ficar com uma equação 1 com duas incógnitas, a e b. Precisamos de mais uma. Ora, eu vou derivar a velocidade em relação a y. Então nós teríamos que a derivada da velocidade em relação a y, que é o gradiente, seria 2ay mais b. Quando o meu y é 0,3, é a terceira condição de contorno, o gradiente é 0. Então nós ficaremos com 0 igual 2a vezes 0,3 mais b. Tiramos o b em função de a, substituímos na equação anterior e vamos achar o a e o b e já tínhamos o c. Estabelecida a nossa função, calcular o gradiente, basta, no lugar do y, colocar 0,2 metros e calculá-lo. Quer ver essa solução? Novamente no meu canal. Olha, pessoal, está aqui o endereço, entrem e vejam a solução. O que eu estou tentando praticar com vocês? A sala de aula invertida. Aquela que você tem o material antes da aula, você vai ver o filme, vai tentar resolver os exercícios e vai registrar todas as suas dúvidas. Na aula, dentro da sala de aula, nós simplesmente resolvemos as dúvidas e trabalhamos em equipe para aprimorar os nossos conhecimentos. Por que isso? Porque ninguém ensina nada a ninguém. Eu aprendo quando eu quero. Então você deve ter o desejo de aprender e para se formar tem que caminhar com as próprias pernas. Então tente estudar sozinho e depois venha tirar as dúvidas. Caso você não tenha aula comigo e queira entrar em contato, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo zap. Pelo e-mail é raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Mais um exercício, né? E esse aqui caiu já numa prova, na P1. É um exercício bacana. É também da minha referência básica. Uma placa retangular 1 sobe sob um plano inclinado, como mostra a figura. Sabendo que as polias e os fios são ideais e que se utilizou um fluido de lubrificante de viscosidade cinemática igual a 40 cent-Stoke, pede-se determinar o peso do cilindro no sistema internacional.
Dado, espessura da placa, espessura do fluido lubrificante na placa igual a 1 centímetro, peso específico relativo do fluido lubrificante, 8, peso específico padrão da água, 1000 kgf por metro cúbico. Observe que nós estamos trabalhando no sistema MKS técnico. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Peso da placa, 15 kgf. Comprimento, agora, do cilindro, 1 sobre π metros. Velocidade do sistema, 1,5 metros por segundo. Como é que eu resolvo isso? Ora, primeiro estabelecendo o sentido do movimento. E vocês podem observar que o peso do pistão é maior do que o peso da placa. O nosso peso do pistão não foi dado, né? Que é o que nós estamos pedindo. Então vamos supor que ele seja maior. Se ele for maior, esse pistão vai descer e a placa vai subir. Ok? A partir daí vamos impor que a somatória das forças aqui tem que dar 0, a somatória das forças aqui tem que dar 0. Vamos aplicar tudo o que nós estudamos até o momento. Quer ver a solução? Novamente no meu canal, está aqui o endereço. Peguem o endereço e vão lá e assistam a solução do exercício. Assistam quantas vezes vocês quiserem e anotem as dúvidas, para que elas sejam esclarecidas. Mais um. Também caiu na P1, hein, pessoal? Um anel de ferro de massa específica 7.800 kg por metro cúbico escorrega dentro de um tubo guiado por uma barra cilíndrica fixa, como mostra a figura. O anel é lubrificado, seja externamente, por um fluido de peso específico igual a 8.000 N por metro cúbico e viscosidade cinemática igual a 10 a menos 3 metros quadrados por segundo. Supondo o diagrama de velocidades lineares, qual a velocidade de descida constante do anel? Dados o diâmetro 1, 10 centímetros, o diâmetro 2, 11 centímetros, o diâmetro 3, 20 centímetros, o diâmetro 4, 21 centímetros e o comprimento, 10 centímetros. Esse aqui, vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, mas é também a mesma história. Velocidade constante, temos que impor que a somatória das forças tem que dar 0. Vejam a solução no meu canal, olha, está aqui o endereço. Assistam a solução deste exercício lá também. Agora, para encerrar, eu vou propor um outro tipo de exercício. Até então, nós estamos trabalhando com a somatória das forças, dando 0, porque nós estamos com velocidade escalar constante. Vamos supor agora uma situação onde a rotação seja constante ou a velocidade angular seja constante. Neste caso, nós temos que impor a somatória de momentos igual a 0. Então, eu vou propor um exercício que caiu em prova e que vocês podem também assistir a solução do mesmo. Tá? E voltaremos numa próxima aula a discutir exercícios desse tipo. O dispositivo da figura gira a 1.200 RPM, acionado por um motor que mantém o torque constante, independentemente da rotação. Para variar a rotação, desloca-se o mancal móvel para a esquerda. Qual a nova rotação atingida em RPM, deslocando-se totalmente o mancal? Dados: velocidade escalar igual π, rotação vezes o diâmetro. Dados: diâmetro D1, 20 centímetros, diâmetro D2, 20,1 centímetros, diâmetro 3, 5 centímetros, diâmetro 4, 5,01 centímetros, comprimento 1, 0,2 metros, comprimento 2, 0,5 metros, e viscosidade do fluido lubrificante, 10 a menos 2 N vezes segundo por metro quadrado. Também poderia ser Pascal vezes segundo. Pessoal, é de propósito isso, hein? Você tem que praticar, você tem que aprender fazendo. Então, tente resolver os exercícios, né? Depois de tentar, assistam a solução do mesmo. Está aqui no meu canal, Alemão McFlu Resolve. É só copiar o endereço e assistir o exercício. É isso aí, moçada. Se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira, você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto, onde procuro sensibilizar a todos de usar a metodologia da sala de aula invertida. Bons estudos!